Olá, desta vez nós vamos estudar a vida nos ambientes terrestres. Antes de iniciar nosso tema, é interessante compreender o termo ecossistema. O que é um ecossistema? Ecossistema nós temos como o conjunto formado pelos seres bióticos e seres abióticos que interagem. Numa explicação melhor sobre ecossistema, os seres bióticos são os seres que têm vida, vida, e os seres abióticos ou fatores abióticos são os seres que não têm vida, abiótico, sem vida. Os seres vivos, eles precisam do ambiente e quando esses seres vivos eles morrem, são decompostos no ambiente. Há uma ligação entre eles, há uma dependência entre eles. No nosso estudo nós vamos ver ecossistemas que se situam fora do Brasil, como tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos. São grandes ecossistemas que existem no nosso planeta e nós vamos estudar sobre fauna, flora e clima desses ambientes. E esses grandes ecossistemas é interessante considerar que eles também podem ser chamados de biomas. Essa palavra bioma ela pode ser entendida como um grande ecossistema relativamente uniforme e estável. E lá ele tem sua fauna, sua flora e o seu clima. Vamos dar início aqui com o nosso primeiro bioma, tundra. Observe a fotografia, as fotos que a gente tem, a aparência desse ecossistema ou bioma tundra. Nós temos aí dois momentos nas duas fotografias, mas é interessante na caracterização de cada um desses biomas nós compreendermos principalmente a localização, a sua fauna, a sua flora e o seu clima. É isso aí que se torna mais importante nesse estudo sobre os biomas. Então, a tundra, esse primeiro que a gente está vendo, está localizado no hemisfério norte. Você pode ver aqui pelo mapa, no hemisfério norte, próximo ao Círculo Polar Ártico. E esse bioma dispõe de pouca luminosidade por conta da sua localização. E essa pouca luminosidade ela vai limitar o desenvolvimento de uma vegetação mais exuberante, de uma vegetação mais diversificada. Esse bioma apresenta duas estações do ano, um inverno bem maior, que dura cerca de 9 meses, e um verão bem curto, que dura 3 meses. Há o desenvolvimento de uma vegetação rasteira no verão, como a gente pode ver aqui nessa fotografia, onde tem somente plantas pequenas, no caso musgos, certas ervas, alguns tipos de líquens que servem de alimento para os animais que vivem lá, animais herbívoros que vivem lá. Alguns exemplos de animais que vivem na tundra, nós temos a rena, o boi almiscarado, os lemingues e as lebres árticas, que por sua vez eles vão nutrir animais que são carnívoros nessa região, como exemplo o lobo ártico, a raposa ártica, a coruja das neves, são bons exemplos de animais dessa região. No inverno, o frio é muito intenso, o solo fica congelado, como a gente tem aqui na fotografia aqui dos bois almiscarados, e coberto de neve, a vegetação praticamente ela desaparece. E muitos animais, como é o caso da raposa ártica e da coruja das neves, eles vão migrar para outras regiões em busca de condições melhores de vida. O nosso segundo bioma estudado é taiga. A taiga, a sua localização, ela ocupa a região norte da Europa, também a Ásia, parte da América do Norte. Encontra-se nessa região, também é conhecida como floresta de coníferas ou floresta boreal. Ela tem duas estações do ano, tem um inverno e tem um verão. Ambos têm duração aproximadamente de 6 meses, é bem distribuído, né? Essas duas estações estão bem distribuídas. A vegetação desse bioma, a taiga, é constituída predominantemente de árvores como os pinheiros e também uma vegetação pouco desenvolvida, uma vegetação rasteira, formada por musgos e ervas diversas. Os animais que existem na taiga, como exemplo, nós temos os alces, ursos pardos, lobos, martas, linces, esquilos, raposas, aves diversas, entre outros animais. Esses são os principais. O nosso terceiro bioma aqui, estudado nesse momento, é a floresta temperada decídua. Na foto a gente pode ver como é o aspecto dessa floresta. As florestas temperadas decíduas são biomas encontrados nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na China, na Coreia, no Japão. Nessas florestas o ano apresenta 4 estações bem definidas pela sua localização. Em todos esses biomas a gente pode acompanhar pelo mapa a localização deles e de acordo com o local onde os biomas se encontram, eles vão apresentar
uma distribuição melhor das estações do ano, vão apresentar uma vegetação mais exuberante, vão apresentar uma quantidade maior de animais. Então, na floresta temperada ou nas florestas temperadas, nós temos as 4 estações bem definidas: inverno, verão, outono, primavera. O verão ele é quente, o inverno é rigoroso, com frio intenso. A vegetação dessa região é predominantemente arbórea, com árvores como carvalhos, as castanheiras, magnólias, nogueiras, mas existe também vegetação herbácea e arbustiva bem desenvolvida. A fauna da floresta decídua ela é bastante diversificada por conta da sua localização. Animais herbívoros, como esquilos, lebres, coelhos e veados. Animais carnívoros, eles são representados por lobos, linces, raposas, doninhas, por exemplo. Essa floresta também apresenta muitas espécies de insetos, pássaros, répteis, anfíbios, entre outros exemplos de animais. Uma das características mais marcantes que existe na floresta temperada é a queda das folhas das árvores no final do outono. Isso é que dá à floresta temperada esse termo decídua. Floresta temperada decídua, porque no outono as folhas das árvores caem. Então o nome delas vem dessa característica, né, das folhas caírem no outono. Essa característica representa uma adaptação ao inverno rigoroso. Nessa condição, a absorção de água do solo e a fotossíntese são praticamente anuladas, e a perda das folhas ela impede que a planta perca água, ainda que pouca, por transpiração, e nesse caso a planta não desidrata. Mesmo não fazendo fotossíntese, já que perde as folhas, elas conseguem sobreviver no inverno, pois elas têm reservas nutritivas que são armazenadas nas raízes delas. Uma característica importante a considerar em relação à floresta temperada decídua. Um outro bioma que a gente estuda é a floresta tropical. Nessa fotografia nós temos uma floresta tropical destacada. Você pode ver aí a exuberância de árvores existentes, mas elas se localizam entre os trópicos e o Equador, daí o seu termo floresta tropical, podendo ser encontrada em países da América do Sul, América Central, África e certas regiões da Ásia. O clima dessa floresta tropical é quente e úmido, com chuvas abundantes e regulares. Devido à grande transpiração que ocorre, há uma formação de vapor de água intenso e as chuvas ocorrem. A vegetação é exuberante, com muitas espécies de árvores, arbustos, ervas, cipós e plantas epífitas, como no caso das orquídeas. A ideia de plantas epífitas, o seu significado está na seguinte ideia: uma planta, uma árvore, ela serve de suporte para uma outra planta menor viver sobre ela. No caso, a orquídea, ela se desenvolve em cima de galhos, de troncos de outras árvores, porque ela é um local que para ela foi adequado ela sobreviver. Epifitismo é um tema que a gente estuda mais à frente. A fauna é rica e variada com muitos animais. Muitos são arborícolas. No caso, eles vivem em galhos das árvores, como no caso é o macaco, preguiça, alguns lagartos, serpentes, pererecas, roedores, além de várias espécies de aves que vivem lá, como araras, beija-flores, os papagaios, vários tipos de insetos são verificados lá, mosquitos, formigas, borboletas, besouros e outros. A ação decompositora ela é intensa na floresta tropical, pois o solo é rico em matéria orgânica, constituída de organismos mortos, folhas, frutos, galhos caídos, entre outros exemplos. Assim a gente conclui essa parte da floresta tropical e passamos para mais um bioma, os campos. Os campos predominam uma vegetação rasteira, a gente pode ver aqui na fotografia, constituída basicamente de gramíneas, como as várias espécies de capim. Esses biomas também abrigam arbustos e árvores, só que a gente percebe que a quantidade de árvores é muito pequena. A vegetação ela não conta com árvores de grande porte. Eles recebem várias denominações. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é chamado de pampa. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, chega até um Piauí também, é chamado de cerrado. Na Rússia,
os campos são chamados de estepes. Nos Estados Unidos, chamado de pradaria. E na África, os campos recebem o nome de savana. A fauna dos campos é variável, conforme o tipo considerado. De maneira geral, abrigam mamíferos velozes, leopardos, antílopes, zebras, girafas, nas savanas africanas, búfalos e coiotes, nas pradarias americanas, raposas do campo, veados campeiros, lobos-guará no cerrado brasileiro. Além dos mamíferos, a fauna inclui várias espécies de aves, répteis, insetos e outras espécies. Vamos ver outro bioma, agora os desertos. Nessa fotografia a gente pode ver uma característica bastante conhecida dos desertos é a ausência de vegetação. Nós temos um grande acúmulo de areia. Os desertos eles são encontrados na África, na Ásia, na Austrália, na América do Norte e na América do Sul. Nesses biomas o solo é árido, ele é seco, com baixa umidade e as chuvas são escassas. O fator ambiental que mais limita a vida animal e vegetal é a escassez de água. Sem água, sem vida. Não tem água, a vida não se desenvolve. Se não tem água, não há capim. Capim, gramínea, árvores de pequeno porte, arbustos, porque todos esses vegetais, eles vão precisar do mínimo de água, vão precisar de água. A vegetação ela é pobre e ela pode ser formada principalmente por cactáceas, que são espécies de cactos que vão reservar certas quantidades de água no seu interior, para que possam sobreviver por mais tempo. A fauna dos desertos é variável. De maneira geral, ela é constituída de insetos, como grilos, besouros, cupins de areia, no caso, alguns répteis, como lagartos, serpentes, aves, como coruja, tetrais da areia, e alguns mamíferos, como ratos, gazelas, raposas, coiotes e camelos. Durante o dia, a temperatura nessas regiões ela pode chegar a 50 graus. Caindo à noite, ela pode se aproximar de zero. Há um contraste muito grande. Por o deserto não ter uma vegetação, a areia esquenta, ela aquece muito durante o dia, chegando a altas temperaturas, mas a areia também ela perde temperatura muito rápido e à noite ela chega a temperaturas baixíssimas. As plantas que vivem no deserto possuem várias adaptações contra a escassez de água. Os cactos encontrados em desertos americanos, por exemplo, armazenam água no caule e suas folhas são transformadas em espinhos, o que reduz a superfície de transpiração para que não perca muita água. Os animais, eles também apresentam algumas adaptações que vão permitir a sua sobrevivência nesses locais. Um exemplo aqui citado é o rato-canguru, que ele vive nos desertos americanos. Ele produz pouca urina. Assim, esse animal não perde tanta água. A urina desse animal, o rato-canguru, ela é muito pequena. Ele urina pouco. Ele apresenta uma urina muito amarelada, porque não é tanta água assim. Ele não pode perder água. As fezes desse animal são muito secas, para que ele não perca muita água. O rato-canguru é um animal que não tem glândulas sudoríparas, para não perder água. Então ele passa o dia escondido em tocas cavadas no solo e ele sai à noite para procurar algum inseto, algum tipo de alimento para ele. Então assim a gente conclui este tema, um tema bastante interessante sobre os biomas pelo mundo. Nós ainda vamos estudar os biomas brasileiros. Esse tema ele está encerrado. A vida nos ambientes terrestres, ele encerra aqui.